Hello, my friends. I am Thiago Silva. Today is a special day. Vamos sempre dando um grito de glória a Deus nas alturas e nós vamos meditar numa maravilhosa palavra que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 19. Vamos pegar aqui, que vai dizer assim, ó. Capítulo 19, dos versículos 29. 19 e os versículos 29. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse versículo, então não deixe de se inscrever aí no canal, compartilhar com toda a família e mostrar que Deus é na nossa vida e que Ele faz grandes obras se nós confiarmos em Deus, deixarmos toda a nossa confiança nele e Ele fará o resto por nós. Vamos invocar a força do Espírito Santo, mas antes eu declaro: eu sou um em ti, ó Pai, e tu és um em mim. Que essa palavra de poder agora chegue até os confins da terra, no nome do poderoso Senhor Jesus. Louvado seja Deus nas alturas. Nesse dia 10 de novembro, vamos louvar e agradecer a Deus. Eis que eu invoco o poder do Espírito Santo que pairava sobre as águas no início da construção e arquitetura desse maravilhoso mundo, que sopre com grande poder sobre sua vida, que traz cura, libertação, bons relacionamentos com todas as pessoas e o grande amor de Jesus os abrace agora. Amém. Louvado seja Deus nas alturas. Nós vamos meditar nesse versículo para mostrar a consideração de Deus com Abraão e que o poder da oração pode fazer por outras pessoas. Então, aqui nós vamos mostrar isso de um modo bem prático, que vai dizer assim a palavra. E aí nós vamos se lembrar também da consideração em todos os aspectos da nossa vida. Deus vai dizer assim, ó. Gênesis 19, o versículo 29. Assim, ao destruir as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, quando arrasou as cidades onde Ló habitava. Louvado seja Deus nas alturas. Essa passagem ela chama muito a atenção, porque Deus desceu aqui na terra com dois anjos. Antes falou da promessa, falou com Abraão, o próprio Deus. É uma passagem maravilhosa, só para nós entender um pouquinho o contexto aí da história. E Deus desceu aqui na terra com dois anjos, e antes de passar, enviar os anjos a Sodoma e Gomorra, Deus teve com Abraão, foi na casa de Abraão, e ele ficou lá. E lá ele disse para Sara que ela ia engravidar. É uma passagem maravilhosa e poderosa na Bíblia. E Deus mandou os dois anjos e ficou com Abraão conversando. Essa é a parte muito fantástica na Bíblia, é maravilhosa. E conversou com Abraão, e durante essa conversa, esse diálogo de Abraão e Deus, assim, ó, tete a tete, Abraão começa a conversar com Deus, né, e Deus com Abraão, porque Deus se sentiu na obrigação de falar para Abraão o que iria acontecer a Sodoma e Gomorra. E ali naquele diálogo, Abraão começou a perguntar a Deus: se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor a destruiria? E assim foi o diálogo, até chegar em um justo. Né? Abraão foi falando: Senhor, eu me atrevo a perguntar, se tiver um único justo, o Senhor faria tal ato? Deus falou na sua completa e eterna misericórdia, falou: não, meu servo, eu não
destruiria essa cidade. Mas lá não foi encontrado nenhum justo. Encontrou sim por consideração a Abraão, né, que nós acabamos de ler aqui, que Deus retirou o sobrinho dele, Ló, daquela cidade. Diante dessa grande, imensa, poderosa palavra, eu gostaria de lembrar a todos as desconsiderações que hoje existem em vários aspectos, a ingratidão, vamos dizer assim. Porque eu sempre digo aqui que a gratidão é o primeiro passo para todas as nossas realizações. Que através da gratidão você vai conquistar tantas outras coisas e, e coisas muito boas, que seria um plantio bom. E a consideração, ela faz parte já do teu caráter desde criança, né? Isso não pode se perder ao longo do tempo. Então eu vejo nos dias de hoje que muitas pessoas não têm mais a consideração nem por Deus e nem pelas pessoas. Porque se nós amar a Deus, automaticamente nós vamos conseguir amar o próximo. Isso eu já venho falando já há algum tempo aqui. E quando você ama a Deus, você tem consideração por Deus e você vai ter consideração pelas outras pessoas. Aí vira uma corrente do bem. Aí não tem como você ficar maquinando e tentando planejar o mal contra outra pessoa. Não, pelo contrário. Você vai ajoelhar e orar para aquelas pessoas que supostamente sejam seus inimigos, para que ela te veja com bons olhos, e aí o poder de Deus entra em ação. A mão de Deus que vai alcançar essas pessoas e vai aplanar os seus caminhos. Porque é maravilhoso poder sentir essa consideração das outras pessoas. E durante esse diálogo, por isso que veio essa palavra, fui tendo diálogos com outras pessoas, com outros amigos, né? Inclusive com trabalhadores e também os patrões, né? Que são os donos de empresa, que por onde eu passo e às vezes nós temos um diálogo. E aí você veja que tanto do lado, às vezes, da pessoa que foi acolhida por um patrão, ela foi trabalhar, de repente saiu, voltou de novo, e aí o patrão, não, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí deu uma nova oportunidade. Eu falo, as novas oportunidades é o que Deus, né, que é o nosso patrão, ele dá para nós, desde que nós sejamos misericordiosos também com as outras pessoas, não se importando com aquilo que aconteceu, porque nós somos cheios de sentimentos, não é fácil deixar as coisas, os acontecimentos que acontecem na nossa vida, que aquilo fica guardado e nós ficamos remoendo aquilo, e aquilo vai se tornando algo muito grande, ao ponto de dar uma depressão na pessoa, de fazer com que o coração dela se esfrie de tal modo que ela não tem mais consideração por ninguém, e assim vai tentando fazer as coisas igual está aqui em alguma parte do Velho Testamento, olho por olho e dente por dente. Mas nesse texto aqui que eu acabei de citar, que Deus fala com Abraão, o momento era tão crítico, né, lá naquela cidade lá, que tinha chegado esses dois homens, que eram os anjos, né, de Deus, que chegou na casa de Ló, que Ló os hospedou na casa, e as pessoas daquele lugar foram lá pegar aqueles homens lá para maltratar e fazer coisas absurdas assim ao ponto do olhar humano. Nem vou citar aqui. E como eles eram anjos, então eles encheu eles de cegueira. Mas a maldade estava instalada de tal forma lá que qualquer pessoa que chegasse naquele lugar tinha que se submeter a tantas coisas ruins, né? Desde orgias, sacrifícios, enfim, tudo aquilo que era contra os princípios
de Deus, que Deus deseja com que nós vivemos em plena harmonia. E aí é o que entra o poder da oração e da misericórdia. Por isso que teve um diálogo grande de Deus com Abraão, para Deus também conhecer o coração de Abraão, porque ele ia ser o pai de todas as nações. Então ele teria que ser um homem justo e um homem de justiça perante a Deus, para que Deus colocasse todo aquele propósito na mão dele, para que até nos dias de hoje o nome dele pudesse ser lembrado para a glória e honra do Altíssimo. Então a palavra de hoje só nos inspira a ter mais consideração pelas pessoas, a olhar com carinho todos os detalhes do que aquela pessoa que convive com você ou são seus amigos, você se lembrar de cada detalhe do que ela fez, para permanecer uma boa amizade e fazer com que nada possa destruir aquele tipo de amizade. Então, é isso que mostra, e é por isso que nós vamos orar agora o Salmo de número 42, que vai falar da minha consideração a Deus, né, da sua consideração a Deus. E aí nós vamos louvando e agradecendo a Deus e abençoando nossa semana com honra, glória e grande gratidão, que é algo maravilhoso perante nós, a consideração minha por Deus, por tudo aquilo que Ele faz, de me dar sabedoria, de ter entendimento nessa palavra, que é uma palavra bem profunda, e de conseguir enxergar todos esses pontos para que passe algo bom para vocês que estão aí do outro lado. Louvado seja Deus nas alturas. Tem um pequeno título aqui na minha Bíblia que vai dizer assim, ó: Sede do Deus vivo, Salmo de número 42. So let's get started, my friend. Como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? As lágrimas são o meu pão, noite e dia. E todo dia me pergunto: onde está o meu Deus? Começo a recordar as coisas, e minha alma em mim se derrama. Quando eu passava à frente do grupo em direção à casa de Deus, em gritos de alegria, louvor, no barulho da festa, por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, salvação da minha face, meu Deus. Minha alma se curva dentro de mim, e por isso eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão e do Hermon, de ti, ó pequena montanha. Grita um abismo a outro abismo, com o fragor de tuas cascatas, tuas vagas todas e tuas ondas